E como seria o processo de preparação para uma cirurgia bariátrica? Bom, em primeiro lugar, o paciente ele tem que ser elegível para uma cirurgia bariátrica, né? Ele tem que estar dentro dos critérios de indicação de cirurgia bariátrica. A partir do momento que ele é um candidato à cirurgia bariátrica, ele vai passar por um processo de preparação para ele poder ser operado e ter o tratamento da obesidade de forma mais eficiente. Como que é feito esse processo? Em primeiro lugar, é bom lembrar que cada cirurgião, cada equipe multidisciplinar tem um processo, de certa forma, diferente, ajustado pelas necessidades de cada equipe. Aqui na minha clínica, no meu consultório, nós fazemos da seguinte forma. O paciente ele tem uma primeira consulta com o cirurgião geral, uma consulta comigo, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença, a obesidade, explicar as questões hormonais, os fatores metabólicos, os fatores genéticos associados, conversar um pouquinho sobre o hábito de vida do paciente, alimentação, fazer um recordatório alimentar, tudo para saber como que está o dia a dia desse paciente, como ele está atualmente lidando com a doença obesidade. A segunda coisa importante é explicar sobre a doença obesidade. Eu acredito que a partir do momento que o paciente entende a doença que ele tem, compreende todo o processo hormonal e metabólico que está acontecendo com ele, é mais fácil dele aderir ao tratamento, principalmente no pós-operatório. Então a gente tem essa primeira consulta, que a gente vai explicar um pouquinho sobre a obesidade e vai falar sobre o tratamento da obesidade, que seria a cirurgia bariátrica, e explica um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica também. Dessa primeira consulta, o paciente ele já sai com vários pedidos de exames pré-operatórios para a gente ver qual é o real estado de saúde desse paciente. A partir do momento que ele fizer todos esses exames pré-operatórios, ele vai partir para consultas com os especialistas da minha equipe multidisciplinar. Então, obrigatoriamente, ele vai passar por uma consulta com um psicólogo, ele vai passar por uma consulta com uma nutricionista, normalmente uma ou duas consultas. Nessa consulta, para ela poder esclarecer questão de dieta, como é que vai ser dieta de pós-operatório, como é que vai ser essa evolução da dieta, também saber como é que está a alimentação desse paciente atualmente. Então, vai ter a consulta com a equipe da nutrição. Também é solicitada uma consulta com o endocrinologista. Normalmente, essa consulta com o endocrinologista não é para todos, mas a maioria passa por um endocrinologista para avaliar a questão metabólica do paciente, e também vai passar por um cardiologista ou um clínico geral para fazer o risco cirúrgico, para ver se esse paciente está apto ou não para ser submetido a uma cirurgia de grande porte. Então, a partir do momento que ele fez os exames pré-operatórios e passou pela consulta da equipe multidisciplinar, ele volta a uma consulta comigo, com o cirurgião bariátrico. Nessa consulta, nós vamos falar especificamente sobre a técnica cirúrgica utilizada nesse paciente. Eu vou avaliar todos os exames pré-operatórios que ele realizou. Nós vamos conversar sobre o pós-operatório imediato, o que vai acontecer, como que vai ser a evolução de dieta, como que vai ser a evolução do pós-operatório desse paciente, qual o hospital que ele vai ser operado, material que nós vamos utilizar. Então, nós vamos falar sobre a parte prática da parte cirúrgica em si. Além disso, nós vamos conversar um pouquinho sobre as possíveis complicações que podem acontecer com o paciente, e mais importante do que as complicações é a forma como hoje em dia a gente trata essas complicações, tá? Então a gente fala um pouquinho sobre isso, fala sobre o tratamento das complicações, se possível, se por acaso acontecer, e a gente deixa o paciente ciente sobre todo o processo de pós-operatório que ele tem. A partir do momento dessa consulta, a gente sim já tem todos os documentos necessários para fazer a solicitação de cirurgia desse paciente, e ele vai ter a sua cirurgia marcada para a data que for mais conveniente a ele.